Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você, amigo consumidor. Nós estamos hoje com mais um podcast. Podcast de hoje, Meu Direito Foi Violado pelo Poder Público. Eu sou Aloysio Marcelino. Eu sou Olivaldo. E no podcast de hoje nós vamos estar comentando algumas perguntas que foram elaboradas pelos nossos internautas, pelos nossos telespectadores, a respeito do direito que é violado pelo poder público, certo? Então, vamos para a primeira pergunta. Como posso transformar o meu problema em um benefício? Olivaldo, você com a palavra. Na realidade é uma pergunta até interessante, né? Como é que você pode transformar um problema em um benefício, né? Na realidade, assim, quando você consegue constatar que você tem um problema e você vai transformar ele em um benefício, você tem que saber o passo a passo, né? De como você vai fazer isso. Eu vou dar um exemplo exatamente desses questionamentos que está saindo nas nossas redes sociais nos últimos dias, né? Nas últimas 2 semanas, até depois que nós começamos a trabalhar com vídeo. O que é que significa transformar o seu problema em um benefício? Acontece que o poder público ele toma as decisões, né, algumas vezes de forma mal interpretada e condena, né, você brasileiro, você brasileira ou o estrangeiro que está, né, dentro do nosso país a pagar algo errado ou indevidamente, né, que aí automaticamente está se transformando num problema. Você está pagando uma coisa que não é de sua responsabilidade, tá? Mas existe a Constituição Federal. A Constituição Federal te dá o direito, né, de você, né, buscar essa informação através no caso do Ministério Público, e automaticamente você poder fazer ou entrar com um processo contra o poder público. Mas muitos perguntaram, mas você está me passando essa informação agora e eu não sabia, né? Mas é assim, exatamente isso. O poder público ele está aqui para lidar o problema. Você tem que buscar a solução. E qual é esse benefício? O benefício é que se você tem um direito violado, olha só o tema do assunto. Você tem um direito violado, seja que direito for, e você vai estar buscando o seu direito, né? Automaticamente, esse direito, esse resultado vai te dar o benefício da causa, né? O benefício de você deixar de pagar alguma coisa indevida, o benefício de você restituir algo que foi cobrado indevidamente, o benefício, no caso de você foi violado um bem, né? E que o governo chegou e tomou seu bem e você pode estar buscando o seu direito. Então, assim, na realidade, o brasileiro ele tem que começar a saber, a conhecer o seu direito, né? E na Constituição Federal, que muitos poucos, né, conhecem, no artigo 5º, né, da Constituição Federal, você vai encontrar, né, os seus direitos e os seus deveres, entendeu? Mas é exatamente isso. Você tem que exatamente buscar todo o poder público, todo o ente público. Quando se fala em poder público, governo, a gente está se falando assim do governo estadual, do governo federal e do governo municipal. Entendeu? Ele é gerido por normas. Tá? Todos esses órgãos são geridos por normas. Né? Então, para que você, né, vá buscar o seu direito, você tem que seguir as normas estabelecidas por cada órgão. Perfeitamente, Olivaldo. Eu ia até comentar que esse é o papel do cidadão consciente, né? Aquele cidadão que ele tem, através dos estudos, da educação que ele pôde desfrutar,
o conhecimento mínimo necessário para que ele não seja lesado. A grande questão do nosso podcast, acho que uma das questões centrais é justamente a educação. Então, quanto maior for o nível de educação, isso em termos gerais, como a gente comenta, em que uma pessoa pode galgar durante a sua vida, ela vai estar mais ciente de todos os seus direitos, deveres e obrigações perante com o Estado e com o ente público, enfim, com a população de um modo geral, né? Exatamente. E um ponto que eu tomei nota aqui é que, conforme a pergunta feita pelo nosso internauta, como ele pode transformar um problema em um benefício, a partir do momento em que o cidadão ele toma consciência da existência desse problema, ele tem que ter também a ciência da burocracia do sistema, que ele vai ter que percorrer até galgar os resultados satisfatórios e que ele esteja almejando. E para você, consumidor que está assistindo o nosso podcast, Meu Direito Foi Violado pelo Poder Público, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito bem, vamos agora para a segunda pergunta feita pelos nossos internautas. Muito bem. Visitei as redes sociais, no caso da Organizer Contábil, e vocês batem muito na mesma tecla, que temos direito. Quais são esses direitos que vocês tanto comentam? E até o momento não nos demonstraram nada. Muito bem, Olivaldo. O que você poderia... Eu tenho recebido, e-mails do Brasil inteiro, né? Alguns que já têm mais ou menos um conhecimento básico de leis, né? Eu tenho até já antecipado esse questionamento. A primeira pergunta, ela praticamente, quer dizer, a segunda pergunta é praticamente a mesma pergunta a mesma resposta da primeira, até porque está no mesmo, né, no mesmo meio, mas tudo bem, né? Eu vou estar até antecipando alguma coisa sobre esse questionamento. Na realidade, assim, nós da Organizei já trabalhamos com essa demanda desde 2017, foi quando começou alguns juristas a nível Brasil fazer estudos, né, dessa demanda, que é o quê? Um imposto estadual, né, cobrado indevidamente na conta de energia desde os anos 1990. Tá? Então, essa obrigação, né, esse direito, né, a obrigação de buscar e o direito de ter, é exatamente isso. Você, consumidor de energia elétrica, né, não somos nós a primeira vez que está falando sobre isso. Se você quiser ir no YouTube, né, colocar a informação lá de ICMS sobre energia elétrica, você vai encontrar várias pessoas, desde 2017, está exatamente batendo nessa tecla da informação. Então, na realidade, assim, qual é o direito que nós estamos dizendo para você que você tem? Né? Se foi constatado pelos ministérios públicos dos estados ou estaduais, são 26 estados, são 26 ministérios, né? E também tem o Distrito Federal, os próprios ministérios públicos estão concedendo, né? Estão conseguindo liminar, né? Dando o direito que você, consumidor, né? Pode buscar o seu valor que a conta de energia está vindo cobrando de você de uma forma indevida, né? Então, esse direito que a gente está, né, massificando, onde você fez a sua pergunta, a sua indagação aí, que você está massificando, que a gente está dizendo, que a gente está informando, que a gente está
sempre colocando a mesma informação, que você tem direito, é um desses, né? E tem outros direitos também na própria conta de energia, né? É um desses direitos que você pode buscar o valor que você pagou indevido nos últimos 5 anos. A Luiz tem algum questionamento? Perfeitamente. Nesse sentido, cabe à Organizei como instrumento de informação para os consumidores, não só informando os nossos direitos e deveres, mas também as obrigações. Antes de mais nada, né, o consumidor que honra com a sua conta, ele tem a sua obrigação. Então, o que nós estamos tentando mostrar de uma forma mais direta e incisiva para os consumidores é justamente o direito que ele tem de cobrar por algo que está sendo cobrado além do que é devido dele, né? Então, você que está assistindo o nosso conteúdo, já deixa o joinha, já clica no curtir aí e vamos para a próxima pergunta. Muito bem. Tem um internauta aqui que está comentando a seguinte pergunta. Vocês postaram uma mensagem nas redes sociais que 95% do consumidor brasileiro tem valor a receber da conta de luz e que os governos estaduais sabem dessa informação e não passam para nós. De que vocês estão falando realmente? Na realidade, eu já antecipei na pergunta anterior, porque as pessoas elas estão querendo, né? Elas estão querendo buscar, mas não sabem o que é. Então, essa pergunta que você me fez agora ela é mais incisiva do que as outras. Tá? Então, o que tem que ser feito? Por que a gente continua na mesma tecla? Se você entrar no Instagram da Organizei, você vai encontrar mais de 70 posts falando do seu direito, que você tem direito de buscar. É exatamente isso. Você tem um valor violado, pelo poder público, que eles sabem disso. Eles tanto sabem disso que em 2017 para 2018 saiu uma reportagem em São Paulo, foi na época que eu ainda estava por lá, que se todo o brasileiro entrasse com esse pedido de restituição do ICMS pago indevidamente, os governos estaduais teriam que devolver mais de 300 trilhões de reais. Agora, imagine quanto dinheiro, isso dos últimos 5 anos. Tem 30 anos que nós pagamos impostos indevidos sobre energia elétrica. Todos os governos sabiam disso. Isso foi instituído pelo nosso presidente maravilhoso, o presidente... Esqueci o nome do cidadão. Então, na realidade, o que acontece? Deu branco, viu? Desculpa aí, mas deu branco. Então, na realidade, o que acontece? Como só podemos ir em busca dos últimos 5 anos, então, o valor somado em 2017, foi quando estava no auge, né, dessas buscas pelos advogados, as empresas juristas no Brasil inteiro, a soma foi de 300 trilhões de reais. Ia quebrar os estados tudo, até porque, né, o dinheiro entra e a gente não sabe para onde é que vai. Então, na realidade, eles mesmos, os próprios estados, né, solicitaram junto ao STF que o STF intermediasse, né, essa questão. Ou seja, o que é que os governos eles estão fazendo? Eles estão ganhando tempo.
né? Eles estão ganhando tempo. Mas você que é consumidor deve ir em busca do seu direito. E aí, pode seguir, dê as suas considerações aí, Aloysio, por favor. Muito bem, nossos consumidores, já fica a dica aí que o Olivaldo está dando para você, consumidor, que está se sentindo lesado, que a conta de energia está chegando e está vindo cara, ficar de olho aberto para correr atrás desse dinheiro, né? Esse dinheiro, uma vez pago, a gente sabe que é difícil de voltar, mas volta, né? Muito bem. Vamos para mais uma pergunta, Olivaldo? Vamos nessa, meu filho. Vamos Vamos continuar lá. o nosso trabalho aí de informação, né? Exatamente. Vamos lá. Por que a maioria dos estados brasileiros não entra contra o governo, seja federal, estadual ou municipal? O próprio cidadão reconhece que não irá ganhar contra o governo, então não perderá seu tempo. Estamos certos? Eu poderia só repetir a pergunta, por favor? Certo. Eu não entendi o início. Por Por que os governos, olha só, por que os governos, será que a pergunta é essa mesmo? Ou por que o cidadão não vai em busca dos seus direitos? Será que não seria isso, não? Porque a maioria dos brasileiros não entra contra o governo. Bom. Você falou porque os estados não vão em busca do... bom, eu fiquei todo doido agora, vai continuar. Foi uma pegadinha. Inicia a pergunta, por favor. Muito bem, vamos lá. É igual, sabe quem? Soletrando lá do Hulk. Por favor, repita a pergunta. Vamos lá. Eu não entendi. Porque a maioria dos brasileiros não entra contra o governo, seja federal, estadual ou municipal, o próprio cidadão reconhece que não irá ganhar nada contra o governo. Então, não perderá seu tempo. Estamos certos? Essa pergunta, na realidade, me desculpe, primeiro eu agradeço pela pergunta, né, que toda pergunta ela é importante, né, para a gente, até para que a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho, dar informação, mas qualquer valor que você pague, indevidamente, entendeu? Indevidamente, você tem que buscar que é seu. Você tem que buscar que é seu, qualquer valor. Então, vamos falar, grande empresa, você está dizendo que as grandes empresas, elas se beneficiam mais. Não é que as grandes empresas se beneficiam mais. Não é que quer dizer que as grandes empresas têm um direito e você não tem. O direito é um só. Tanto do rico como o pobre. O ministério, no caso, a Defensoria Pública atende o rico e o pobre. E atende de graça. Exatamente. Então, a lei, ela é para as duas vertentes. Ou seja, não vamos colocar vertente porque nós não somos vertentes, né? Nós somos cidadãos brasileiros. Então, na realidade, a lei, ela é para o brasileiro ou, né, o estrangeiro que está autorizado a viver no Brasil. Perfeitamente. Então, não existe rico e pobre na Constituição Federal. Existe cidadão. Agora, a empresa, vamos colocar uma indústria, né, que paga 100 mil reais de energia por mês. E vamos dizer que um consumidor pequeno paga 50. Quem você acha que vai ganhar mais dinheiro? Quem você acha que vai restituir mais dinheiro? A empresa que paga 100 mil reais ou você, consumidor, que paga 50 reais por mês? Logicamente que a empresa. E eu vou até te antecipar. Essas empresas, elas não precisam nem entrar contra a justiça. Sabe por quê? Porque existe uma norma tributária que a empresa pode utilizar 100% do crédito do ICMS para abater o ICMS da empresa dele. Mas, mesmo assim, ele pode entrar com um pedido, né, aonde existe esse questionamento da transmissão e da distribuição. Qualquer consumidor brasileiro pode entrar e buscar seu direito.
entendeu? Vou te dar um exemplo, te dei o exemplo da empresa, vou te dar um exemplo de consumidor. Já dei esse exemplo no vídeo passado, mas como é um valor pequeno, e que eu coloquei exatamente esse valor agora, de R$50, essa consumidora, ela paga R$10,72 a mais por mês. Você vai em busca de R$10,72, como se diz, só por causa de um mês, muita gente vai dizer não. Ah, não vou não, porque é muito trabalho, porque se você ganha, você não, você ganhando, a justiça lhe dando o direito, você vai deixar de pagar R$10,72 numa conta de 50. O que é que significa R$10,72 numa conta de R$50? 20% de redução. 20% de desconto na sua conta de luz todo mês, pelo resto de sua vida. Você não vai pagar mais nada. Outra, esse valor que você paga a mais, você pode buscar os últimos anos. O Ministério Público está dando ganho de causa aos consumidores, entendeu? Exigindo que o Estado devolva o valor em dobro. Entendeu? Então, o direito é seu. Vá buscar seu direito. Exatamente. E aí, meu querido? Aqui vem o compromisso do canal da Organizei Contábil e Cursos com a educação e na formação do cidadão ciente e consciente em busca dos seus direitos e deveres. Ok? Muito bem, Olivaldo. Vamos para mais uma pergunta, né? Vamos lá, então. Existe a possibilidade de ganhar algum processo contra o governo? Como posso fazer isso? Existe a possibilidade de você ganhar todo o processo contra o governo, desde que você evidencie um erro. Não é que você vai entrar deliberadamente em busca de qualquer formalidade, de qualquer indenização, de qualquer restituição, entendeu? Que você vai entrar com pedido e que o governo tem que me pagar. Não é dessa forma. Você tem que primeiro saber o que você vai pedir de volta. Perfeitamente. Esse caso que nós estamos colocando em pauta, que é o ICMS sobre energia elétrica, ele já está decidido pelos ministérios públicos que a cobrança é indevida. Ponto. Aí o que acontece? Você já tem um direito adquirido que o próprio Ministério Público do seu estado lhe concedeu. Então você pode essa causa é ganha. Essa causa é ganha. Exatamente. Já houve, né, 2 reuniões, está faltando a última reunião agora do STF, que é ainda para ser esse ano, né, o início, saiu uma pauta em outubro de 2019. Se você quiser confirmar essa pauta, você pode entrar lá na página, pode colocar no Google STF ou STJ, que vai sair lá as pautas de reunião para esse ano. E está marcado está marcada uma reunião, né, do STF para decidir essa repercussão dessa demanda, certo? Independente de qualquer coisa, se o STF der ganho de causa, né, porque o STF está discutindo a questão de restituir o passado. O direito que você tem de pagar indevidamente, o STF vai já dar o ganho de causa para o consumidor, automaticamente as empresas de energia elétrica não vai mais poder colocar as bases de cálculo no ICMS, que é a transmissão, a distribuição, os encargos setoriais.
tem outra questão ainda, ganha, que a própria ANAEL é a Agência Nacional que regula a energia elétrica no Brasil, ela já reconheceu o erro de utilizar o PIS e o COFINS, de utilizar o ICMS, que é um imposto, para a base de cálculo do PIS e COFINS. A própria ANAEL, se você quiser uma informação mais detalhada, nós temos lá no nosso site, na Organizei, contábil.com.br, na parte de blog, você vai encontrar essa matéria que a própria ANAEL está dizendo que vai devolver os últimos 10 anos dos consumidores. Lógico que a maioria das empresas vai ter um retorno maior, até porque elas pagam mais. Mas nós, consumidores, podemos ir em busca desse direito. Então, volta, ó a palavra de novo, direito. É por isso que as pessoas só faz pergunta por que a gente está massificando o direito. O direito que nós estamos massificando é o direito de poder que está na sua mão. Então, meu amigo consumidor, busque o seu. Você já tem uma norma que é sua. O Ministério Público disse assim, Aloísio, você tem o direito de buscar os últimos 5 anos da sua energia elétrica. Então, Aloísio, me desculpe que é só você que pode buscar. Eu não posso buscar por você. Só se você me contratar, né, para que eu possa fazer esse trabalho por você. Que tem muitos advogados fora do Brasil, fora do Brasil, aí em todos os estados, em todos os municípios, que estão fazendo esse trabalho. Perfeitamente. Mas você pode fazer só. Nós estamos até elaborando um conteúdo, né? Um conteúdo que está no forno e que acredito que esse mês vai ser lançado para o consumidor aprender a fazer esse processo sozinho, sem precisar de terceiros. Perfeitamente. Fica a dica de Olivaldo novamente. Conteúdo fresquinho para você, consumidor, que porventura vai poder fazer algo a mais com esse dinheiro uma vez ele saindo, né? Olivaldo também deu uma prévia de algumas matérias que nós estamos trabalhando justamente no papel de informar você, cidadão, consumidor de energia elétrica, matérias muito importantes que estão sendo trabalhadas a dedo para você ficar ciente dos seus direitos, ok? Vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Gostaria de saber o que significa na prática a natureza de uma ação indenizatória. O que significa a palavra prescricional? Bom, a palavra ação indenizatória é exatamente, né, de um processo que você entra contra qualquer pessoa, como contra o órgão público, contra uma pessoa jurídica, contra uma pessoa física, entendeu? Então, a ação que você move contra terceiros, né, vai existir, né, uma indenização. Tá? Pode ser uma indenização através de serviços, né, ou através de valores em real. Tá? Mas ela é basicamente isso. Quando se fala ação indenizatória, é o que o juiz vai determinar para que você, consumidor, ou você, cidadão, entendeu? Cumpra por esse questionamento. Né? Ele deu a ação, no caso, o juiz determinou a indenização e a pessoa que perdeu, seja o réu ou o autor, vai ter que indenizar outra parte da forma que o juiz se determinou. Em relação à prescricional, existe duas formalidades. Né? Para você entrar com um processo contra um órgão público,
você tem que contar 3 anos de quando ocorreu o caso até você entrar com o processo de indenização contra o Estado. Tá? Isso é uma questão administrativa, porque já existe até essa formalidade nos estados. No caso que nós estamos falando aqui, é uma recuperação tributária, uma recuperação fiscal tributária, que essa prescrição ela se dá em 5 anos. Vou te dar um exemplo. A Luísa, consumidor de energia elétrica, vai entrar com processo de restituição do ICMS sobre a energia elétrica. Então, a Luísa está entrando a esse mês de julho, né? Aí você faz o quê? Conta os últimos 5 anos para trás. Então, é exatamente o conceito da prescrição quinquenal ou da prescrição de qualquer processo que você pode entrar contra terceiros, tanto órgão público, pessoa jurídica, pessoa física. Existe, né, prazos para que você faça isso e que você não perca, porque se você perder, você já não tem mais. Vamos colocar. Vou melhorar essa informação. O Aloysio, fiz o processo, Olivaldo, mas não entrei no mês de junho. Era para entrar no mês de junho, eu não entrei. Posso entrar agora no mês de julho? Pode. Só que você vai perder o mês de junho de 5 anos atrás. A cada mês que você tem dúvida, né? Não vai entrar porque acha que vai perder, ou que você acha que não vai ganhar, que você tem as suas dúvidas, tem seus questionamentos. E muita gente não entra porque esquece, porque começa e não termina. Aí você tem que fazer sempre assim. Para cada mês que você deixa de entrar com o seu processo, você perde o mês anterior. Para quem? Para o Estado. Nós já perdemos, já tem 30 anos que a gente paga esse ICMS sobre energia elétrica, nós já perdemos 25 anos para o Estado. O Estado que eu falo são os estados, né, da Federação Brasileira, dos 26 estados mais o Distrito Federal. Bora, meu querido. Perfeitamente. Você, consumidor, está gostando do conteúdo? Já clica aí em gostei, curte, compartilha com seu vizinho que a conta tá alta, tá vindo, você consumidor já parou para somar todas as despesas da sua casa e parou para ver quanto que a conta de energia representa da sua despesa mensal? Então, é nesse ponto que a gente vai trabalhar também com vocês, consumidores, para ver o peso que tem a conta de energia elétrica em cima do seu orçamento doméstico. Então, conteúdo de valor, já clica aí no gostei e vamos para mais uma pergunta, hein? Vamos lá, Olivaldo. Vamos, meu jovem. Qual o resultado de uma ação ganha contra o governo? O resultado vai ser que o governo vai ter que te pagar. Entendeu? Essa tem uma pergunta até interessante. Eu gostei dessa pergunta. Fale para depois, né? Mande para esse internauta um obrigado, um parabéns. Né? Já ganhou o e-book gratuito, né? Pronto. Então, veja bem, é uma pergunta milenar, é uma pergunta interessantíssima. Porque essa pergunta, ela vai consolidar alguns questionamentos dos internautas. Essa pergunta, Luísa, ela tem uma junção com a outra pergunta. Quanto tempo? Exatamente. Quanto tempo esse processo, né? Quanto tempo esse processo ele percorre? Muita gente pergunta, não dessa forma percorre. Mas em quanto tempo esse processo termina? Não sei o que lá. Vamos lá. A Luísa entrou com um processo hoje,
certo? O que é que vai acontecer? Ele está perguntando que depois da ação ganha, não é isso, Aloysio? Exatamente. Depois da ação ganha, beleza. Mas beleza, vamos iniciar. Como foi que a Luísa entrou com esse processo? A Luísa entrou com esse processo há 3 anos atrás. Por que só você recebeu agora? Só foi dado ganho de causa para ele. Se eu estou dizendo para você que o Ministério Público já está lhe dando de causa, porque independente de qualquer formalidade, você tem que ter o passo a passo. Você tem que entrar com o processo você entra pelo juizado especial comum, entendeu? O juizado vai mandar esse processo para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar entre as partes. O Estado vai perder, o Estado vai recorrer, entendeu? Depois, na última instância, ele vai perder porque já é considerado perda. O governo só está ganhando tempo, tá? Só que a Luiz entrou 3 anos atrás. E a Luísio, de uma forma e outra, ele entrou, já que eu tenho um direito, eu vou em busca do meu direito, eu vou entrar. Não estou, né? Nem eu estou recebendo nada agora, mas a inteligência do Aloysio, porque o Aloysio é economista, né? Lógico que ele não, pelo trabalho dele, ele sabe que qualquer valor que você venha ter daqui a 1, 2, 3 anos, garantido é um dinheiro que já está no bolso dele. Só tem que ter o prazo que tem que percorrer para que esse dinheiro venha para a sua mão. Vamos lá. Passou 1 ano de toda essa tramitação, indo para lá, voltando, para lá, voltando. E aí, ele entrou, nós estamos em 2020, ele entrou em 2017. Em 2018, o Ministério Público, né, ordenou que o Estado devolva esse dinheiro para o Aloysio em dobro, que ocorreu há pouco tempo, né, com o Ministério Público da Bahia, que ordenou a empresa de energia, concomitantemente com o Estado, a devolver esse dinheiro em dobro para o consumidor. Já está a ação já está ganha. Em 2018, o Aloysio ganhou a ação. O que é que vai acontecer? O governo ele não tem previsão e nem provisão para pagar esse dinheiro de Aloysio. Deveria ter, mas os governos já dizem que já vive, né, enforcado. Então ele não pode tirar o dinheiro de um lugar e jogar em outro. O que é que vai acontecer? Essa provisão ele só vai ter no final de 2018 para pagamento em 2019. Já percorreram 2018, 2017, quando ele entrou, 2018, quando ele teve a ação ganha, e vai receber em 2019, 3 anos. Mas o que é que vai acontecer nesse tempo? O Aloysio, que entrou com esse pedido, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai ganhar os 5 últimos anos de quando ele entrou, ou seja, de 2017 para trás, mais os 3 anos que ele, né, adentrou depois da data que ele entrou com a ação, mais os 3 anos, ou seja, vai contar aí 96 meses de restituição. Imagine o valor dessa restituição em 2019 para 2020 para o Aloysio. Né? Então, na realidade, você consumidor, você que tem que entender isso. Tudo que você faz, você tem que... tudo que você faz de errado para com o outro, ou para com outrem, como fala o direito, você vai ter que ter sua responsabilidade, como falou a Aloysio aí, falando sobre seus direitos e deveres e obrigações. A mesma coisa é o Estado. Vamos lá. A Aloysio entra com processo contra a minha pessoa. Eu recebo a decisão do juiz. Não tenho condição de pagar a Aloysio. O que é que eu vou fazer? Vou solicitar para a Aloysio, que ganhou a ação, para dividir essa questão
né, um prazo mais alongado, para que eu já perdi, então eu estou pedindo para ele, para ver se ele aceita essa proposta. É a mesma coisa do poder público, entendeu? Mas é exatamente dessa forma aí. Se caso essa questão, que é polêmica, não foi bem explicada, é porque a gente tem um tempo determinado, né? Depois mande novamente, a gente vai estar, né, fazendo outros vídeos aí explicando de uma forma menos técnica. A Luiz tem alguma consideração? Certo. Então, às vezes minha consideração é no seguinte ponto, que quando o consumidor, o consumidor consciente, ele tem ciência do prazo, desse prazo prescricional que demora, o quanto que demora uma ação dessa. Porém, o nosso consumidor que não tem acesso à informação, ele não sabe distinguir todo esse aparato de informação. E é justamente esse o papel da Organizei Contábil e Cursos, que vem no sentido de alertar os direitos e deveres do cidadão, e como forma de estar abrindo os olhos do consumidor e pedindo que vocês, consumidores que estão sendo lesados, vocês têm que correrem atrás dos seus direitos. Então, a gente tentou passar um pouco do funcionamento da máquina pública, quando a gente tem que passar por toda essa burocracia do sistema para lá na frente poder receber o ressarcimento desse dinheiro. Então, o governo, ele faz a análise de contas dele, de quanto ele vai gastar, quanto ele vai receber, de um ano para o outro, e ele tem que jogar esse dinheiro que ele está pagando, no caso dessas ações, para uma conta de provisionamento, que é justamente ele se prever antes de fato, pagar propriamente dito, né? Esse tipo de ação indenizatória. Correto, Olivaldo? Exatamente, Luiz. Tá bem você, viu? O economista tá um bom advogado, viu? Muito bem, pessoal. Esse é o nosso podcast de hoje. Meu direito foi violado pelo poder público. Se você tem mais alguma dúvida ou sugestão, não deixe de acessar o nosso site e nos seguir nas redes sociais. Também pode nos acompanhar se inscrevendo através do nosso canal do YouTube. Isso aí, Luiz. Muito bom trabalho, tá? Nós vamos estar esperando por você, né? Para que você continue nos seguindo, para que você continue mandando seus questionamentos. Para a gente está sendo um prazer enorme estar respondendo a esses questionamentos de vocês. Nós temos, eu acho que milhares de perguntas ainda, só que a gente tem uma equipe que faz sei lá, o que é que eu posso dizer, Aloysio? Essa assessoria, escolher, né? Que assessoria o nosso trabalho. Escolher, a gente pode peneirar, né, algumas perguntas, porque uma pergunta sua pode ser de muitos consumidores, aí a gente não precisa estar fazendo a mesma pergunta de uma vez, só que a gente melhora a pergunta do consumidor. Mas é isso assim, é muito bom e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.